Mas agora eu vou contar uma historiazinha para vocês, que é a história que realmente foi mais difícil. Não é fácil contar aqui, ainda mais aberto na internet, mas eu acho que... Olá pessoal, me chamo Fabrício De Favre e esse é o meu canal, que a gente vai bater um papo sobre finanças de forma simples e descomplicada. Mas antes, como você já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e encaminhe para algum amigo ou conhecido, porque o tema de hoje é um tema muito interessante. Como você sabe, talvez é um tema que 90% dos brasileiros tem, mas só 50%, 60% sabe que tem. É isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre dívida. Dívida, que é um tema que muita gente não gosta de falar. Outra coisa interessante, você sabe exatamente o que é dívida? Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Acho que a primeira pergunta é, você tem dívidas? Se sua resposta for, não, eu não tenho dívidas, acho que talvez você precise assistir esse vídeo todo e voltar a repensar um pouquinho. Primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é buscar o sentido literal dessa palavra. Está aqui no dicionário, para os mais antigos como eu, Aurélio, né? Segundo o dicionário diz assim, dívida, o valor em dinheiro que se deve pagar a alguém, tipo de dever, obrigação, moral adquirido pelo recebimento de um bem ou de um favor, no caso do serviço. Em resumo, pessoal, tudo aquilo que você precisa pagar, parcelado ou não, sendo que você já comprou ou utilizou, é uma dívida. Fabrício, ainda estou confuso. Vamos lá. Comprei um tênis no cartão de crédito em 2 vezes. Por mais que você tenha uma boa renda, você adquiriu uma dívida. Você acredita nisso? Isso que é o mais difícil das pessoas acreditarem. Dívida, você está usando crédito de terceiros. Por isso que o seu cartão de crédito, por exemplo, fala isso. Fabrício, e se eu não parcelar no meu cartão de crédito? Lamento informar, ainda assim é uma dívida. Você adquiriu, usou um crédito de terceiros, enquanto você não pagar por ele, na teoria você tem uma dívida. Agora, lógico, pessoal, estou indo ao extremo da palavra, isso realmente não precisa ser tão assim, tá bom? Mas o que é importante a gente entender? Que se você comprou uma casa, comprei um apartamento, financiei ele em 30 anos, você diz, eu tenho minha casa. Olha, se ela está financiada, eu lamento informar, você não tem sua casa. Essa consciência eu tinha quando eu comprei minha casa financiada, porque eu passei por algumas dificuldades antes e eu entendi o que era a dívida. Mas, na verdade, a casa só é sua quando você termina de pagá-la. Fabrício, então você está dizendo que um carro financiado é uma dívida, uma casa financiada é uma dívida, um cartão de crédito parcelado é uma dívida? Isso mesmo. Isso é que é o difícil da gente acreditar. Você simplesmente tem dívidas. Eu tenho dívidas, todo mundo tem dívidas. Olha, mas nos vídeos anteriores, vou falar aqui, volte nos vídeos anteriores, que é mais interessante do que a gente falar direto sobre esse probleminha aqui das dívidas, viu? Nos vídeos anteriores você disse que não tem dívidas. É uma questão de conceito, né, pessoal? Porque eu uso um cartão de crédito, não parcelo nele, mas pago logo em seguida. Então, quando eu digo que não tenho dívidas hoje, é nesse ponto de vista. Da mesma forma, você pode dizer, então, dívida nem sempre é ruim? Olha, se você falar com empresários, empreendedores, de fato, dívida nem sempre é ruim. Mas aqui a gente está falando para a grande massa da população, para aquelas pessoas que precisam entender um pouco mais de suas finanças. E a gente fala sobre princípios financeiros, sobre guardar, sobre ajudar as pessoas, sobre gastar bem, né, torrar um pouquinho e controlar suas finanças também. E agora a gente está falando sobre um tema que não estava ali no meio. Então algumas pessoas dizem, como é que eu aplico os princípios financeiros se eu tenho dívidas? E é justamente nesse papo que nós vamos falar um pouquinho agora. Agora, o que é importante? Não confunda uma coisa, ter dívida com estar endividado. Concorda que é diferente? Uma coisa é você ter dívidas, tem um carro financiado, pago em dia, tem uma casa financiada, pago em dia, tem o cartão de crédito, não pago o mínimo de cartão de crédito, eu pago o cartão de crédito todo em dia. Você tem dívidas, mas você talvez não está endividado, você está com uma vida tranquila e usufruindo daquelas parcelas para viver, ok? Mas algumas pessoas não, elas realmente têm dívidas e não conseguem se controlar com elas. Ficou claro aqui o que eu quero dizer? Dívida, então, de novo, recapitulando, pessoal, é todo o dinheiro que você utilizou de outra pessoa para antecipar algo. Por isso que existem os juros. Fabrício, fui ao posto de combustível, me perguntaram se eu queria parcelar o combustível em 2 vezes. E eu coloquei o combustível em 2 vezes.
Você adquiriu uma dívida. Você já tem o combustível e ainda vai pagar por ele. Fui numa farmácia, você já tem o seu produto na farmácia e você ainda vai pagar por ele. Isso precisa ficar claro na cabeça de você. Eu sei que é difícil. A gente pensa assim, eu não consigo acreditar que eu tenho dívidas, mas tem. Então, a primeira dica que eu quero dar é isso. Tudo que é uma parcela, vamos falar de forma simples, é uma dívida. Aí você pode perguntar, Fabrício, então, energia elétrica, telefone, internet, se eu pago todo mês, é uma dívida? Não, pessoal. Isso não é uma dívida, tá? Isso é um serviço de consumo mensal. Veja bem, mas eu já utilizei e pago logo em seguida, mas é um serviço de consumo mensal. Se você quiser cortar sua Netflix, você simplesmente não paga mais ela, de que não quer, cancela, não paga. Isso não vai gerar grandes problemas futuros. Mas tenta fazer isso com a tua casa. Você, não é verdade? Não dá. Tenta fazer isso com o teu carro. O banco vai atrás de você e vai querer tomar o teu carro. Essa é a prova que aquele bem não é seu. Um bem só é seu depois que você termina de pagar. Infelizmente, eu descobri isso da pior forma. Da forma na qual, no passado, um banco precisou levar um carro meu para eu poder aprender. Isso tem muitos anos. Isso foi em 2008, se não me engano, 2007, 2008. E não aconselho a ninguém, não é legal. É melhor que você saiba controlar o seu dinheiro e saiba controlar suas dívidas, tá bom? Então todo parcelamento que você fez, trata como dívida e aí você vai começar a ter um controle melhor. Bom, relembrando, esse é um canal para pessoas simples que querem começar a dominar suas finanças. Então, lógico, pessoal, não vamos falar de forma mais complexa. Você pode dizer, não, mas eu pego uma dívida X e eu no meu negócio eu faço a Y. Não estamos falando nada disso aqui, tá? Estamos falando de finanças básicas, da tua família, e o conceito de dívida tem que ficar muito claro para você, tá bom? Existem dívidas que pessoas fazem para outros fins. E aí essas é que consideram dívidas. Fabrício, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando você financia um carro, você não acha que tem uma dívida. Quando você financia uma casa, você não acha que tem uma dívida. Quando você parcela no cartão de crédito, você não sente que está se endividando. Mas, se você vai ao banco, chega para o gerente do banco e diz, eu quero um empréstimo, aí você considera uma dívida, não é verdade? Isso também é uma dívida. Eu diria que essa é até um pouco mais perigosa do que todas as outras. Porque, normalmente, quando você pega um empréstimo sem uma garantia, as taxas de juros são mais altas, tá? Outra coisa, pessoal, não existe milagre. O dinheiro tem valor no tempo, tá? Se você está comprando algo hoje que você precise pagar parceladamente, significa que provavelmente você não tinha aquele dinheiro. De novo, provavelmente. Porque é uma jogada financeira inteligente para quem tem dinheiro parcelamentos. Isso a gente fala depois. Mas você provavelmente não deveria estar comprando aquilo. Não é o momento certo. A gente também vai pensar um pouquinho, olhar. Fiz uma pequena tabela muito simples para você tomar alguns cuidados aí que eu não tomei lá atrás e que fizeram a diferença para mim, tá bom? Então, as pessoas que pegam essas dívidas, vou dar um exemplo. Olha, fui ao banco, pedi um empréstimo e arrumei minha casa, reformei meu quarto. Veja bem, você adquiriu uma dívida, um empréstimo antecipadamente, você está pagando os juros disso para que nesse momento você esteja arrumando seu quarto. Eu não sei se essa é a melhor forma. E eu vou dizer uma coisa, se você não está feliz com as suas finanças, é bom começar a fazer um plano para ir pagando essas parcelas e pagando as suas dívidas, tá bom? Agora, se você entendeu o conceito do que é dívida, eu gostaria de provocar vocês, sabe? Para falar um pouquinho mais sobre como construir patrimônio. Fabrício, você diz que é dívida um apartamento, então você não aconselha comprar um apartamento ou uma casa própria? Não falei nada disso, pessoal. Eu aconselho você a comprar. Até acho que é uma das dívidas com menor valor de mercado de juros, tá? Se você tiver um bom score, vamos dizer assim, você vai conseguir um bom valor. Mas o meu conselho é fazer o que eu fiz. Depois de ter passado pelas dificuldades, sair das dificuldades, eu fui comprar meu imóvel. Eu comprei um apartamento e o que todo mês que eu fazia? Eu pagava a parcela do meu apartamento e pagava uma parcela ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 lá do final. Fabrício, como assim? Você paga uma parcela aqui e 10 do final? Esse é o grande lance para você construir patrimônio. E essa é a melhor forma de você sair das suas dívidas. Faça um teste, se você nunca fez. Se você paga no seu imóvel, sabe, R$ 1.800 de parcela, vai. E vamos pensar por aqui que sua amortização, ou seja, aquilo que sai da sua dívida, é em torno de R$ 400, R$ 500.
R$500, vai. Então, de R$1.800 que você paga, R$500 você está batendo do seu imóvel. Todos os outros 1.300 são juros. Dói, né? Mas se você olhar lá na caderneta, está escrito isso, que são juros. E cada vez que você paga, normalmente, não é pela tabela price, mas pela saque, essa parcela diminui um pouquinho e você tem a sensação que está pagando menos, o que é melhor. Mas esse R$500, veja bem, se você paga R$1.800 com juros e R$500 é a amortização, se você tiver mais R$2.000, por exemplo, você pagaria R$1.800 de uma parcela e 4 parcelas no final. Sabe o que isso significa, pessoal? Que em 3 meses você diminuiu 1 ano do seu financiamento. Faz esse mesmo teste com o carro. Pegue seu carnezinho, boleto lá do financiamento e você tem uma parcela de R$1.000, R$1.500. A mesma coisa. Se você pegar uma lá no final, se você financiou em 24, 36, 48 vezes, 60 meses, você coloque para pagar uma parcela do final, ele vai te dar um desconto e vai lhe mostrar que essa parcela é mais baixa. Se você está fazendo um CDC, você abate os juros. Então quero encorajar você que não sabia que tinha uma dívida, mas tinha um financiamento de casa, um financiamento de carro, a pagar antecipadamente essas dívidas. Pessoal, quando você começa a criar esse hábito, você começa a ver o seguinte. Imagine que em 3 meses você amortizou 1 ano. Foi a conta que eu fiz, né? Não quero estar enganado aqui. Se você partir para fazer isso por 1 ano, você em 1 ano vai deixar de pagar 4 anos do seu financiamento. Já pensou nisso? Então se você financiou em 26, em 29, em 30 anos, 1 ano depois, você não vai ter 29 anos para pagar. Você vai ter 1 ano que você pagou a menos, 29, e mais 4 que você pagou de lá para cá. E em 1 ano, o seu financiamento caiu de 30 para 25 anos. E isso é o que vai te trazer a liberdade financeira. Porque, pessoal, uma coisa que eu quero dizer para vocês, quitar sua casa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua família. Quem tem casa paga tem segurança em família. Fabrício, e por que você não fala o mesmo de carro? Porque, pessoal, se vier algum problema financeiro, e a gente precisa ser aberto e transparente, a vida nem sempre vai ser fácil, vai ter momentos difíceis. Todo mundo passa por esses momentos. Se naquele momento difícil que você passar, o seu carro você coloca à venda, negocia, vai para um carro menor, mas tenta fazer isso com a sua casa. É muito mais difícil, não é verdade? E além de muito mais difícil, você pode perder muito mais dinheiro. Então, para quem tem financiamento, fica aqui meu conselho, trabalhe todos os meses pagando 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou quantas parcelas você conseguir lá de trás. Recebeu o seu 13º? Tire boa parte do 13º, pague parcelas lá de trás. Quem tem casa própria tem segurança para você e para sua família e eu desejo de coração que Deus abençoe você, para que você consiga viver o melhor da quitação de uma casa própria. Realmente vale muito a pena. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas vale realmente a pena, tá bom, pessoal? Tudo pode acontecer, você vai estar seguro. E a questão agora é o seguinte, Fabrício, já entendi dívidas, já entendi que vale a pena pagar antecipado. Se eu conseguir pagar meu carro também, posso pagar parcelas do meu carro? Deve, é legal. Já aprendi lá nos princípios, de novo, volte e aprenda nos princípios de guardar um pouquinho para que esse dinheiro que eu guarde, de repente uma parte dele, né, que eu vou pagar a si próprio, mas tem uma outra que eu guardo, eu posso trocar meu carro. É a melhor forma, pessoal. Durante muito tempo, depois que eu me liberei das minhas dívidas, eu paguei meu carro, quitei meu carro e dali para frente nunca mais eu financiei um carro. Normalmente eu tinha condições e o que eu fazia? Eu vou comprar outro carro, vou guardar dinheiro. Em vez de eu pagar a parcela, eu ia guardando e comprava meu carro e sempre fiquei trocando os carros. 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos gostava de trocar os carros, mas sem dívidas. Dava uma diferença, pegava outro, dava uma diferença, pegava outro, tá bom? Mas agora eu vou contar uma historiazinha para vocês, que é a história que realmente foi mais difícil. Não é fácil contar aqui, ainda mais aberto na internet, mas eu acho que se a gente conseguiu vencer, a gente é sério e honesto, não tem por que não contar. Eu quebrei, e eu quebrei com muita vontade, vamos dizer assim. E como é que eu fiz isso? Simples. Eu era um estudante de universidade da Federal de Santa Catarina, tinha uma bolsa de pesquisa, ganhava lá R$280 e tal, tinha ajuda do meu pai
meus pais para viver na universidade. E aí eu resolvi empreender, na época, num negócio pequeno, enfim. E muito rápido comecei a ganhar dinheiro. Então, com 21 a 22 anos, eu não tinha nada, não tinha carro, tinha esses ganhos. Afinal de contas, meu pai sempre me ensinou a trabalhar, desde os 12 anos de idade eu trabalho. Trabalhei com ele, aos 18 fui para a universidade, fora em Florianópolis, longe dos meus pais. Ele me ajudou com o aluguel, me manter lá. E aí eu resolvi empreender e começou a dar certo. Com 21 anos eu brinco que eu não tinha nada. Com 22 eu fui comprar o meu primeiro carro, porque eu já ganhava algum dinheiro, então eu financiei um Celtinha e dei R$2.000 de entrada e 60 meses para pagar. Aquele, famosinho, sem vidro elétrico, tinha trava elétrica, isso tinha. Era muito engraçado. E foi uma realização de um sonho e eu comecei a ganhar legal, para aquela época, 2005, isso foi em 2005, 2004 para 2005. Comecei a ganhar algum dinheiro, comprei meu carro, comecei a ganhar mais dinheiro e rapidinho, em 6, 8 meses, eu já não queria mais o Celta, eu já troquei num Vectra. Era um Vectra mais antigo, sempre seminovos, mas já estava indo bem. E mais ou menos de um ano depois, eu já estava ganhando mais, já estava com dinheiro, comecei a gastar mais, já comprei um Audi, Já dava para andar, menino novo. Já fui morar em outra cidade, já peguei um apartamentozinho num bairro legal, pequeno, mas num bairro legal, vou mobiliar esse apartamento. E comecei a gastar esse dinheiro como se eu tivesse capacidade plena de fazer. E durante os primeiros momentos, talvez o primeiro ano, realmente aconteceu, o dinheiro estava entrando, eu estava ganhando esse dinheiro e comecei a me utilizar desse dinheiro para viver muito bem. As pessoas ao meu redor começaram a acreditar, nossa, ele está indo bem, e eu começava a ficar animado, porque você fica animado quando as pessoas dizem que você vai bem. E você vai e acaba investindo mais e cresce. Só que o problema é, a sua receita não cresce sempre. Ela vai ter momentos que ela vai cair, principalmente para a área comercial, a área de venda, sabe o que eu estou falando. E quando eu comecei a ganhar mais, eu comecei a gastar mais, inclusive em cartão de crédito. Cartão de crédito para mim era o seguinte, é à vista ou é cartão? É cartão. É em uma vez ou em 12 vezes. Tem desconto? Não, 12. E depois 12. E depois 12. Pessoal, tem que pagar esses 12. Eu vou depois falar um pouquinho mais sobre esse parcelamento. Isso terminou de me matar, de quebrar. Fora isso, vem os custos que a gente tem com as coisas. Então você compra o carro, você gasta com combustível, depois você tem a manutenção do carro, seguro e tudo mais. E chega uma hora que os seus ganhos, você está gastando aqui e começa a ganhar aqui, você começa a fazer isso, a crescer. E praticamente você passa por um momento que eles estão muito próximos, o que você ganha é o que você gasta. O problema é quando a renda começa a fazer isso aqui, pessoal. Porque esse gasto aqui eu não consigo baixar na hora. E o gasto começa a atravessar aqui. Nesse momento, eu comecei a ficar num tão famoso chamado déficit. Déficit, nome bonito para dizer que você está gastando mais do que ganhando. Ah, Fabrício, então é isso que estão falando sobre o governo? Se o governo tem um déficit, é que ele gasta mais do que ganha? É só isso mesmo. Então, mais do que arrecada, no caso do governo. E você não consegue mais pagar. E nesse momento começa a acontecer uma coisa interessante. Se você está vendo isso e está pensando em algum momento de vida que você passou ou passa agora, e você é uma pessoa séria, você vai pensar o seguinte, passa pela sua cabeça não pagar suas contas? Não passa, na verdade, pessoal. Na sua cabeça passa. Eu preciso honrar. Eu sou uma pessoa séria, como milhões de brasileiros somos honestos. Eu preciso pagar minhas contas. E o que você faz nessa hora que você não consegue pagar? Você vai ao banco. E você começa a se endividar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a ir ao banco e me tornei um especialista em convencer os gerentes a me emprestar dinheiro. Essa é a verdade. Porque a minha receita continuou caindo, eu não conseguia mais travar aqui assim minhas despesas e eu vivia de empréstimos praticamente. Eu pegava um empréstimo, vivia mais algum tempo, tentava aumentar minha renda, a renda vinha, aumentava, depois ela caía de novo. Só que os meus parcelamentos já estavam lá. E eu não conseguia. Era aluguel, era financiamentos, era o cartão de crédito e a parcela da dívida. E eu começava a pagar a parcela da dívida. E o meu custo de vida continuou subindo. Chega uma hora que eu disse, e agora? Não vou conseguir pagar de novo, nem a dívida desse cartão. O que eu faço? Outro banco. Você vai a outro banco, pega outro empréstimo. Para pagar esse empréstimo? Não. Para pagar as parcelas. E você tem dinheiro e dá mais um fôlego e você vai fazendo isso. O problema, pessoal, é que você não faz isso um mês ou dois. Porque você pega um fôlego, sua renda volta a subir, você passa mais 2 ou 3 meses bem, aí você fica tranquilo, depois a renda cai. Normalmente, o endividamento
levam alguns anos. Normalmente leva 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, pelo menos, às vezes um pouco mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não queiram passar por isso, não vale a pena. Se você nunca passou, controle suas finanças agora, porque chega um momento que simplesmente os créditos acabam. Não existe mais banco, pessoas físicas, não existe mais nada que pode acontecer e você não consegue mais vencer aquilo. E mesmo quando você começa a se desfazer dos seus bens, por causa dos juros, você já não consegue mais quitar. Você não tem mais. Os bancos já... Você comprou um bem, aquele bem deteriorou, você ainda está financiado com ele. E eu passei por isso. E essa foi o maior vale da minha vida. E foi ali que eu aprendi a administrar meu dinheiro e que realmente as coisas mudaram para mim dali. Dizem que existem 2 formas de aprender, né? Pelo amor ou pela dor. Eu aconselho que seja pelo amor, que seja por esse vídeo, que seja pela maneira legal, porque eu não aprendi da maneira legal. Eu brinco que o que eu passei eu não costumo oferecer para um cachorro. Quando você passa fome, quando você chega a pesar, eu já falei aqui, 62 quilos de peso, eu tive grandes dificuldades financeiras e para quem tinha um carrinho importado e vivia bem, eu perdi tudo, tive que me mudar, tentar buscar reconstruir minha vida. Fui parar com um colchonete, um quartinho alugado, um colchonete no chão e passando assim, dificuldades extremas, tentando levantar minha vida. Então, pessoal, se eu disser uma coisa, não trate uma parcela de cartão de crédito, um financiamento de imóvel como uma brincadeira, como algo que você vai conseguir. Tenha responsabilidade, tenha segurança. Primeira coisa, vai comprar um imóvel ou alguma coisa que é um financiamento e precisa ser comprado via financiamento, tudo bem, tem uma quantia guardada como uma segurança que você vai conseguir pagar 3 a 6 meses. Como assim, Fabrício? Olha, eu comprei um apartamento e a minha parcela é R$2.000. Então, tenha pelo menos uma reserva de uns R$12.000 para os próximos 6 meses de parcela do seu apartamento. Vocês estão entendendo? Espero que você não use, que você pague suas contas normalmente, mas que esse dinheiro possa te dar uma tranquilidade por um tempo. Basicamente, foi o que aconteceu comigo. E aí eu vou fazer aqui assim, vou tentar colocar para vocês uma imagenzinha de uma tabela muito simples. Só fiz aqui rapidinho, pessoal, para que você consiga entender como uma compra parcelada mata você. E é mais ou menos o seguinte, imagina que você, seu salário familiar, como a gente falou nos outros vídeos, ganha algo em torno de R$5.000. E suas despesas com financiamento de imóvel ou aluguel de R$1.600. Então você vai fazendo a continha aí junto comigo, tá bom? Financiamento de veículo, mais uns R$700. Água, luz, telefone, seu custo de vida, somados, Netflix, mais uns R$800. E vamos colocar que você gaste por mês aí uns R$700 em comida. Ou seja, você ganha R$5.000 menos 1.600, 700, 800 e 700, te sobram R$1.200. É um bom valor, não é? É muito bom. Então, se você olhar, R$1.200 sobrando, o que as pessoas fazem? Gastar. A questão é como você vai gastar. Imagine que no primeiro mês você gastou com algumas coisas, aí, enfim, do seu dia, com o que quis gastar, presenteou ou não, mas você fez uma compra. E essa compra foi em 12 vezes de R$100. O produto é R$1.200, mas o brasileiro costuma dizer, né? Quero ver se cabe no meu bolso. Na verdade, R$100, se te sobra R$1.200, está tranquilo. No mês seguinte, você tem bastante dinheiro, está sobrando, você está vivendo bem, ganhou uma promoção, está ganhando 5.000, você fez mais 2 comprinhas, vai? Uma em 8 vezes e uma em 10 vezes. Uma foi de R$120 por mês e outra em R$80 por mês. Veja bem, sobrava R$1.200. Com a parcela de 100, sobra R$1.100. Com mais 2 parcelas bobas de R$80 e R$120, sobram R$900. Ainda é bastante dinheiro. No terceiro mês, você faz uma compra, pode ser do celular, e adquirir uma parcela de R$250. R$250, você está sobrando R$650. No mês seguinte, tinha um presente para sua mãe, Dia das Mães, R$90 a sua parcela, foram em 6 vezes, 8 vezes, pouco importa, R$90. E você comprou aquele perfume que você queria e pagou parcelado em algumas parcelas, de R$135. No quinto mês, você lembra quanto sobrava para você no primeiro mês? Você acabou de ganhar o seu aumento, está super feliz, sobrava R$1.200.
No quinto mês, você até então não comprou nada relevante, correto? Talvez um tênis, um sapato, uma bolsa, aquilo que a gente costuma falar que é os presentes. No quinto mês, você, talvez um celular lá com 250, mas você comprou algo relevante, você comprou uma televisão, algo de um pouco mais valor. Você está olhando para sua casa e você fez uma parcela de 15 vezes de R$350. Sua televisão grande, enorme, sua sala maravilhosa, R$350. A partir do sexto mês, você sabe quanto está te sobrando de dinheiro? R$75. Em 5 meses, só te sobram R$75. E você não percebeu. No sexto mês, 6 meses, pessoal, eu não estou falando daqui 10 anos. No sexto mês, se você comprar algo parcelado no valor de R$50, você entra em dívida, em déficit de R$25. Ah, Fabrício, é R$25, pelo amor de Deus. Pessoal, eu estou dizendo que você ganha R$5.000 e você gasta R$5.025. Essa equação nunca vai dar certo. No mês seguinte, se você fizer uma parcela de R$50, você deve R$75. R$50. No outro mês, uma parcela de R$95. Em 8 meses, você está devendo R$170 por mês. E qual o problema? Como é que você vai pagar? Você vai ter que cortar alguma coisa na sua realidade financeira. E se você não está atento, você começa a fazer o quê? A minha fatura do cartão, vamos somar aqui, pessoal, lá no 8º mês, a sua fatura do cartão está dando R$1.370. Olha como é engraçado. Você ganha 5.000 e a fatura é 1.370. Não parece que é um problema, né? E você já está devendo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Você está entrando no maior das bolas de neve do mundo, no maior problema do mundo, que é a dívida. Você está deixando de ter dívida para se tornar um endividado. E a partir daqui você diz, olha, não sobrou para eu pagar 1.370, eu vou pagar milão e 370 fica do mês que vem e eu consigo pagar. E no mês que vem, você quebrou a geladeira. Você precisa consertar. Teve um problema em casa. Teve um problema de saúde, Deus me perdoe, precisa usufruir do dinheiro, precisa ir ao médico. E é nessa hora que, eu vou tirar aqui da minha planilha, que a vida começa a não ficar boa. E nessa hora, sabe o que você vai querer fazer? Aumentar o seu salário. Vai dizer, não, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso... E não funciona, pessoal. Por isso eu quero aqui encorajar você. Pegue, anote tudo que você tem nas suas finanças. Anote tudo que você tem no cartão de crédito. E faz um de para, eu ganho X, eu gasto Y, qual o saldo final? Enquanto ele ainda é positivo, você ainda tem chance de construir um bom patrimônio. Mas se ele dá negativo, eu lamento me informar, você vai precisar recomeçar a sua vida, como eu recomecei. Eu só espero que você não deixe a sua vida chegar no ponto que eu deixei chegar a minha. Pegando empréstimos em cima de empréstimos, em cima de empréstimos. Quando eu vi, eu já devia para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, e de fato, não foi legal. Pessoal, entendemos o que é dívida? Poxa, Fabrício, esse vídeo foi um pouquinho mais duro, né? Eu encorajo você a fazer isso, porque no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como sair dessas dívidas. Como eu fiz para sair dessas dívidas e em 2 anos e meio depois, menos de 3 anos ali, eu tinha quitado todas as minhas dívidas, limpado meu nome e ainda terminei com dinheiro no banco. E os outros 10 anos depois disso foi construção de patrimônio, com tranquilidade, liberdade, com uma vida super bacana, onde eu já ensinei nos princípios financeiros, utilizando os princípios financeiros. Para quem já viu os outros vídeos, deve dizer assim, como é que eu vou usar os princípios financeiros se eu tenho dívidas? Acabei de fazer minhas contas e eu não posso guardar. Eu estou devendo para os outros. É o próximo vídeo que eu vou te explicar, tá bom? Então, fica mais com a gente e espero que esse próximo vídeo também possa lhe ajudar. Valeu, pessoal!